Tudo bem? Vou estar apresentando meu PIBIC para vocês agora. Vamos lá. Meu trabalho é sobre a análise de variáveis jurídicas do Sul Global sobre fluxo de dados pessoais e seus limites sob enfoque comparado do modelo TRIX. Qual foi o trabalho? A gente procurou examinar as variáveis de proteção de dados comensuráveis presentes em países do Sul Global. Variáveis comensuráveis são variáveis equiparadas, equivalentes, que podem ser encontradas na legislação de mais de um país. E essas variáveis foram inicialmente definidas pelos professores coordenadores deste projeto de pesquisa, né? E o nosso trabalho foi justamente verificar a presença dessas variáveis em outras legislações para poder entender o nível de proteção de dados que está existente lá e se é comparável ou equivalente a outras ao redor do mundo. No âmbito desse trabalho, foram analisados Nepal e Singapura, e eu vou apresentar os principais achados para vocês. Como eu falei, as variáveis foram previamente definidas pelos professores, e a base para isso foi a Lei Geral de Proteção de Dados brasileira e o Regulamento Geral de Proteção de Dados europeu. Então, aqui a análise é comparativa, para ver quais variáveis estão presentes e quais não estavam. E foi gerada uma tabela com todas as variáveis e verificado se estava presente ou não nessas legislações aqui. E eu trouxe os principais pontos referentes às legislações de Singapura e do Nepal. Singapura tem uma legislação geral de proteção de dados, que é o Personal Data Protection Act, e lá existe uma autoridade de proteção de dados, que é a Data Protection Commission, que o papel é desempenhado por uma autoridade que regula a mídia e comunicação geral no país. Além disso, na lei de Singapura também existem previsões de bases legais para uso, coleta e divulgação de dados pessoais. Também existem bases legais, né, que são hipóteses em que poderão ser realizadas esse uso, coleta e divulgação de dados nas leis brasileiras e europeias, mas nem todas coincidem com as presentes aqui. Mas a de Singapura, como eu coloquei aqui na apresentação, é consentimento, proteção dos interesses vitais dos indivíduos, interesse nacional, para fins artísticos literários, para fins históricos, atividade jornalística, para garantir transações e melhorias negociais, quando for de interesse nacional e quando houver legítimo interesse. Além disso, é muito presente na lei de Singapura, no ato de Singapura, né, a presença do princípio da finalidade, que é muito importante e significa que os titulares devem ser comunicados, informados quanto à finalidade da coleta de seus dados previamente à coleta. Então, esse princípio é bastante ressaltado na norma. Além disso, a norma de Singapura também prevê ao titular de dados os direitos de acesso, correção e obtenção de cópia. Sobre o tema de transferência internacional de dados, a lei exige que a organização, o país para o qual seja transferido, esteja um nível compatível com a legislação de Singapura, mas essa exigência pode ser dispensada pela comissão. E não existem bases legais específicas para a transferência de dados, ao contrário da LGPD e do Regulamento Europeu. O enforcement da norma de Singapura é bastante estruturado, além de prever multas pecuniárias clássicas, né, também incentiva a realização de compliance por organizações e prevê mecanismos alternativos de resolução de conflito, como a mediação. Apesar de ter algumas coincidências como essas apontadas acima, nos achados acima, vários outros temas importantes não são tratados na lei de Singapura, como dados sensíveis, atribuições dos agentes de tratamento e accountability. Sobre o Nepal, para poder concluir e apresentar esses achados também, o Nepal não tem uma norma geral de proteção de dados, mas no The Privacy Act de 2075 de 2018 eles trazem algumas previsões sobre proteção de dados e informações pessoais coletadas e tratadas por agentes públicos. Então, não seria metodologicamente certo incluir esses dados naquela tabela geral que eu falei que foi averiguada, com as variáveis correspondentes, mas é importante pontuar que existe algum nível de proteção de dados lá. Ainda que seja ínfimo, não seja sofisticado, eu trouxe aqui para poder ter uma noção desses principais pontos. Então, no The Privacy Act do Nepal, existem a previsão de bases legais, que é as hipóteses de coleta, de consentimento ou possibilidade de coleta por agente oficial autorizado legalmente. Além disso, eles exigem um prévio consentimento para coleta de dados, do que a gente chama de dados sensíveis. A legislação de Singapura não possuía, né, nada sobre dados sensíveis, mas aqui exige prévio consentimento para coleta de dados, informações relacionadas a emprego, dados biomédicos, sobre propriedade,
enfim, vários outros que demonstram que existe uma certa preocupação com o tema. Além disso, a legislação do Nepal prevê alguns direitos aos titulares dos dados, que é de manutenção da confidencialidade de seus dados e informações, de ser informado quanto à finalidade da coleta de informações, trazendo, de certa forma, também o princípio da finalidade implícita aí, ter seu consentimento requerido por agente ou algum oficial antes de ter suas informações compartilhadas e exigir a retificação de suas informações pessoais que se encontrem sob responsabilidade do governo. E é isso, pessoal. Eu trouxe alguns pontos principais, foi bem rapidinho, mas eu espero que tenha ficado claro e estou disponível para eventuais dúvidas. Podem entrar em contato comigo por e-mail. E é isso. Muito obrigada.